Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as teorias ácido-base, né? O foco do capítulo da apostila de vocês é a teoria ácido-base de Lewis, mas a gente vai retomar alguns outros conceitos sobre ácido-base, só para relembrar, né? E também conversar sobre alguns detalhes dessas teorias aí e fazer uma comparação entre as três. Bom, a primeira teoria é ácido e base de Arrhenius, né? Então, como ela funciona? O que seria um ácido para Arrhenius, né? Aqui a gente tem a representação de dois processos. O HCl, como ele está ligado através de uma ligação covalente, né, na qual há compartilhamento de elétrons, quando ele é diluído em água, ocorre um processo que se chama ionização, ou seja, esse ácido ele vai se separar e vai ocorrer a formação de íons, por isso ionização, tá? Então, o que acontece? Quando o HCl se separa, eu tenho uma formação de H+, e Cl-. Um H vai interagir com a água, formando H3O+, e o Cl- vai ficar aqui sozinho. Ambos, né, no estado aquoso, né, que é isso que indica a presença da água. Essa segunda situação é o NaOH. O Na e a hidroxila, que é o OH, eles estão ligados através de uma ligação iônica. Então, quando ocorre a presença da água, eles se separam em íons, se dissociam em íons, nos seus íons de origem, né? Esse processo se chama dissociação iônica. Então, há a separação do Na e do OH, e na solução eu vou ter Na+, aquoso, porque está em água, OH- também aquoso, tá? Então, o que é um ácido e uma base para Arrhenius? O ácido vai ser todo aquele que, passado esse processo de ionização, ele libera H3O+, ou seja, quando o ácido é diluído em água, há a formação de H3O+. Esse H3O+, vocês também podem encontrá-lo como H+, somente H+. Mas essa é uma notação um pouco incompleta, né? Uma vez que o H+, ele vai interagir com a água e vai formar o H3O+. Essa é uma forma de representar esse processo mais completa, tá? Então, ácido para Arrhenius, todo mundo que é a formação desse H3O+. Basicamente, de uma maneira mais geral, a gente pode dizer que ácido é todo mundo que tem o H na frente. Esse exemplo aqui é o ácido clorídrico. E a base, então, o que vai ser a base para Arrhenius? Quando acontece a dissociação iônica, a liberação de íons OH-, tá? Ou seja, dissociação iônica é um processo que só acontece na presença da água. E quando acontece a liberação de íons, né, OH-, significa que é uma base, se trata de uma base, tá? Como a gente pode dizer, de maneira geral, todo mundo que tem o OH atrás é uma base. Essa base aqui é o hidróxido de sódio, a soda cáustica, chamada vulgarmente aí de soda cáustica, tá bom? Bom, a próxima definição é um pouco mais sofisticada, um pouco mais abrangente, né? É o ácido e base de Bronsted-Lowry, tá? Então, o que acontece, né? Aqui a gente vai ter também uma reação bem parecida com essa, né? Que é o HCl, a ionização do HCl, aqui ele está no estado gasoso, ele vai interagir com a água, vai ocorrer a sua ionização, ou seja, ele vai passar para o estado aquoso, tá vendo? E o que acontece? O HCl, ele é um ácido forte porque ele é capaz de doar um próton, tá? Por que um próton, né? Vocês devem estar se perguntando, como que alguém doa um próton se a gente aprende desde sempre que quem pode ser doado ou recebido são os elétrons? O que acontece? O átomo de hidrogênio, ele é formado por um próton no seu núcleo, ele não tem nêutrons, ele é formado por um próton no seu núcleo e um elétron girando ao redor desse próton.
Se ele perde esse elétron, percebe que só vai sobrar o próton? Então, esse H1+, na verdade, é só um próton. Por isso que o material, né, e até os professores, nós professores, a gente tem o hábito de falar próton. Então, vocês podem criar esse hábito também, que tá certíssimo, tá bom? Então, ó, o que acontece? O HCl, ele vai doar um próton para H2O. Então, ácido para Bronsted-Lowry é toda substância, espécie química, isso pode ser um íon ou uma molécula, que é capaz de doar esse próton. E a base vai ser toda substância que é capaz de receber esse próton. Então, ó, percebe que a água vai se transformar em H3, que é um ácido fraco, e o HCl, que é um ácido forte, vai se transformar em Cl, que é uma base fraca. Todo ácido forte vai gerar uma base fraca, toda base forte gera um ácido fraco. O que a gente também, como é costume chamar? Base conjugada deste ácido, ácido conjugado desta base, tá bom? E agora eu quero que vocês percebam uma coisa, olha só. Nessa reação, a água aqui era uma base, mas nessa segunda reação, nessa segunda situação, a água passa a funcionar, de acordo com essa teoria do Bronsted-Lowry, como um ácido. Por quê? É ela que vai doar o próton dessa vez. Então, ó, o NH3 fica como base, porque ele vai ser substância, né, espécie química, que vai ser capaz de receber esse próton. A água doa um próton, né, ou seja, um hidrogênio, um H+, para o NH3. Aí a gente vai ter NH4, mais o OH-, ó. Então, o H2O, que era um ácido forte, se transformou, né, aconteceu a reação, ele se transformou em OH-, que é uma base fraca, e o NH3, que é uma base forte, se transformou no ácido fraco NH4+. Por que inverte, né? Assim, por que ora esse era ácido e agora ele é base? Por quê? Agora, quem pode doar o próton é o NH4. E quem pode receber o próton é o OH-. Por isso que inverte. Quem era ácido passa a ser base, porque doou o seu próton. E quem era base passa a ser ácido, porque recebeu esse próton. É um sistema muito dinâmico, algo muito dinâmico, tá? Esse sinal significa, né, que a reação vai acontecer nos dois sentidos. Então, quando eu tenho H2O doando um próton para NH3, NH4 está doando um próton para OH para retornar para esse princípio aqui. E isso vai acontecendo em equilíbrio químico, que chama, tá bom? Essas são ácido e base de Bronsted-Lowry. E agora, o ácido e base de Lewis, o que acontece, né? Base para Lewis vai ser todo mundo que é capaz de doar um par de elétrons. Tá aqui, NH3 vai doar um par de elétrons para o trifluoreto de bromo, que vai receber um par de elétrons. Então, base é quem doa um par de elétrons e ácido é quem recebe um par de elétrons. É bem mais abrangente, né? Mas é isso. E o composto que é formado por esse compartilhamento de elétrons, na verdade não é exatamente um compartilhamento, né? É uma doação e um recebimento. Ele é um composto neutro, certo? Então, para Lewis, base doa prótons, ácido recebe esse próton que a base pode doar. Certo, pessoal? Então é isso. A gente vai se falando aí. Tchau, tchau!